De Deus, aqui quem fala com vocês é o pregador Tiago. Estamos em mais um capítulo da série Guerreiros de Deus Avante. Pessoal, antes de começar mais um capítulo, que é o nosso capítulo 31, ontem foi o nosso capítulo 30, então estamos se aproximando a cada dia mais do Novo Testamento, e no Novo Testamento a gente vai estar trocando a nossa intro, ok? A gente vai colocar uma intro assim mais bonita, entendeu? Trocar a intro, porque eu não vou dar muitos detalhes porque vai ser surpresa. Então, se é surpresa, eu não posso dar muitos detalhes. Eu ia dar aqui, mas eu falei, enfim, não vou dar. Mas enfim, eu queria pedir que vocês já se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, ok? Para que nós possamos a cada vez mais achar pessoas que estão com vontade de aprender sobre Jesus, de aprender sobre Deus, e aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que nós possamos encontrá-las para levarmos para o rebanho de Cristo, ok? Fique com O rei Acabe, ele fez o que o Senhor reprovava. Antes da morte do rei Acabe, Deus ele tinha enviado um profeta chamado Elias de Tisbe, em Gileade, certo? Tisbe ficava em Gileade. Pois o rei Acabe ele tinha feito coisas que Deus não aceitava, e uma delas foi simplesmente se casar com uma mulher, Jezabel, e criar um templo e um poste sagrado para adorar ao Deus Baal, que na verdade, para mim, não é um Deus, não existe. São estátuas de pedra, não passa mais do que isso. Mas ele decidiu adorar a Baal do que adorar ao Deus de Israel. E Deus enviou Elias para dizer bem assim para o rei Acabe: eu juro pelo nome do Senhor Deus, o Deus de Israel, que não cairá orvalho na chuva, nem chuva, nos seguintes anos. E quando ele diz isso, é realmente impressionante, porque Elias, ele é enviado por Deus na presença, ele é direcionado por Deus na presença do rei Acabe. E assim, Elias, ele não tem medo de nada. Elias, ele não tem medo da consequência de estar ali desafiando. E Elias, ele estava pensando em só uma coisa naquela hora: cumprir a vontade de Deus. A pergunta é: você tem essa disposição de o que der e o que vier, você fazer a vontade de Deus? Por mais que isso significa a morte, ser preso, ou outra coisa pior, e aí, você está preparado? Elias estava, e ele foi lá e disse isso. Depois, a palavra de Deus veio a Elias e disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, se esconder no riacho de Querite, leste do Jordão. Beberá do riacho e darei ordens aos corvos para alimentar. O riacho secou e Deus lhe disse: vá para Sarepta, lá uma viúva lhe dará comida. Impressionante é que agora Deus pede para Elias sair de onde ele estava. Pede para ele ir se esconder em um riacho. E ali, Deus, ele disse que enviaria corvos para alimentar Elias. E impressionante é que Deus, ele nunca se esquece da gente. E ali,
Muitos criticam dizendo, Deus mandou ele se acovardar, Deus mandou ele se esconder. Não, Deus não manda ninguém se acovardar. O problema é que às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Uma coisa impressionante que Jesus disse é uma coisa, sinceramente, eu vou dizer. Jesus ele disse, o que é do céu, só entende quem é do céu. Mas quem é da terra, só entende quem é da terra. Não tem como alguém que é da terra entender o que é do céu. Porém, Deus é do céu, nós somos da terra. Nós nunca fomos ao céu para entender essas coisas. Então, nós entendemos que Deus mandou ele para aquele riacho, para aquele lugar para se esconder, por algum motivo que nós talvez não sabemos. Mas Deus ali estava alimentando ele. Deus estava enviando corvos para alimentar aquele homem. Quando o riacho secou, Deus manda ele ir para a casa de uma viúva. E ali, na casa daquela viúva, o milagre acontece. Deus comprova Elias que estava com ele. Porque ali, aquela viúva, na casa dela, só tinha um pouco de farinha para fazer pão. E morava ela e o seu filho. E ali, Elias, ele entrou, pediu pão, ela deu o pão para ele e deixou de dar para o teu filho. E ali, ela pegou, ficou pensando, como eu vou fazer agora para alimentar meu filho? Quando foi no outro dia, Deus proveu. Deus proveu. Nós temos que ter fé, por mais que isso significa passar por momentos difíceis e pelo deserto, nós temos que ter fé. O menino, porém, tinha morrido. E Elias pegou, orou a Deus e o menino ressuscitou. Ele partiu dali. E Deus disse, agora Deus, ele disse, para ele ir se apresentar ao rei Acabe. E quando ele diz, se apresenta ao rei Acabe, é uma coisa muito impressionante. Porque agora Deus não quer mais que Elias se esconda. Deus quer que ele vá. E ali Deus pediu para ele fazer um desafio. Elias desafiou o rei Acabe. Ele disse, chama os teus sacerdotes, os sacerdotes de Baal, e eu trouxe o meu povo. E aqui está o povo de Israel e o povo de Baal. Vamos fazer o seguinte, coloca aí, levanta o sacrifício, e se descer fogo, Baal é Deus. Mas se Baal não descer fogo, e Deus descer fogo, Deus é Deus de Israel. Vocês já sabem o que aconteceu. Porém, os sacerdotes ficaram de manhã até meio-dia orando ao Deus Baal e nada descia, nada se movia, nada acontecia, nem trovão. Mas quando Elias ali levantou o sacrifício, orou ao Senhor, o fogo desceu, consumiu o sacrifício e todos souberam que Deus era Deus. Porém, a morte, o falecimento de Elias foi bem diferente. Na verdade, não foi um falecimento. Deus, ele se comprometeu do falecimento da partida de Elias. Deus enviou uma carruagem de fogo e Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Porém, Deus se comprometeu com a alma dele e se comprometeu também com o corpo. Porém, ninguém sabia onde depois procuraram Elias e ninguém sabia. Assim como foi com Moisés. Ninguém sabia onde estava enterrado o corpo de Moisés. Porém, Elias, ele foi levado por Deus pela uma carruagem de fogo aos céus. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe. Deus é com vocês, guerreiros de Deus avante.